Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre divisão de número natural por uma fração. Acompanhe. Estamos na página 141 do livro, tá? Divisão de número natural por fração. Aqui nós temos um exemplo, né? Que diz que uma receita de bolo utiliza 1/4 de quilo de farinha de trigo, né? E aí ele pergunta quantos bolos podem ser feitos a partir dessa receita com um pacote de 2 quilos de farinha. Então, para responder essa questão, nós vamos ter que dividir 2 quilos, né, que é o pacote inteiro de farinha, né, e por 1/4 de quilo, que é o quanto é utilizado em cada receita, né. E aqui nós temos as figuras, olha, esse pacote aqui ele tem 2 quilos de farinha. Se vocês virem aqui, ó, a metade tem 1 quilo, né, e a outra metade tem o quilo. Então são 2 quilos de farinha. Quantos bolos a gente consegue fazer com 2 quilos de farinha, né? Para responder, a gente tem que dividir em porções de 1/4, né? Então aqui, ó, esse quilo aqui foi dividido em 4 porções de 1/4, ó. 1, 2, 3, 4, né? Aí esse outro quilo aqui, né? Também foi dividido em 4 porções de 1/4 de quilo, ó. Ou seja, né? Se você dividir 2 por 1/4, você vai ter um resultado 8, né? Então a gente vai conseguir fazer 8 bolos com 2 quilos de farinha, tá? Para a gente fazer esse cálculo aqui de 2 dividido por 1/4, a gente faz assim, multiplicamos o número natural pelo inverso da fração. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 dividido por 1/4, né? Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar o número natural pelo inverso da fração. O número natural é 2. O inverso da fração é 4, né, sobre 1. A fração é 1/4, o inverso é 4 sobre 1. Aí a gente tem 2 vezes 4, 8. Certo? Por isso que deu 8 aqui. Outro exemplo aqui, ó. 4 dividido por 1/3. Então a gente vai pegar o número natural, mantém o número natural, né? E multiplica pelo inverso da fração. O inverso de 1/3 é 3, né? 4 vezes 3, 12. Outro exemplo. 7 dividido por 3 meios, né? 3 sobre 2. Então a gente vai deixar o número natural do jeito que estava. 7 é o número natural, né? E multiplicamos ele pelo inverso dessa fração aqui. O inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, tudo bem? Aí 7 vezes 2 é 14 e o 3, que é o denominador, permanece, né? Porque é como se fosse um 7 sobre 1 aqui. Então é 1 vezes 3, 3. Tá? Pessoal, ainda na página 141, vamos falar sobre divisão entre frações. Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Na barra de chocolate apresentada ao lado, cada parte corresponde a 1/8. Então cada quadradinho é 1/8 da barra, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a barra foi dividida em 8 partes. Cada quadradinho é 1/8. Quantas partes correspondem à metade dessa barra de chocolate? Vamos ver. Então, pessoal, aqui na página 142, como é que a gente resolve essa questão? A gente tem que dividir, né, meio por 1/8, tá? E aí, dividindo meio por 1/8, nós temos o resultado que é 4. Então, a metade da barra corresponde a 4 partes, tá? Agora, como que é feito esse cálculo, né? Para calcular a divisão entre frações, multiplicamos a fração correspondente ao dividendo, né? Esse aqui é o dividendo, é o número, é a fração que está sendo dividida, pelo inverso da fração correspondente ao divisor. Este aqui é a fração que é o divisor, é a fração que está dividindo, né? O dividendo. Então a gente vai fazer uma multiplicação. O dividendo, o número que está sendo dividido, permanece do jeito que está. E aí o divisor, a fração que é o divisor, a gente inverte, né? 1/8, a gente vai colocar o 8 em cima e 1 embaixo, né? E aí a multiplicação vai ficar 1 vezes 8 dividido por 2. 1 vezes 8 é 8 sobre 2, né?
8 dividido por 2 é igual a 4, tá? Por isso que deu 4. Temos outros exemplos aqui, olha. 5 sobre 11 dividido por 2 terços. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o número que está sendo dividido, né? A fração que está sendo dividida, que é o dividendo, né? Do jeito que ela está, ó. 5 sobre 11 não muda, permanece, né? Só que a gente vai multiplicar pelo inverso do divisor, que é o 2 terços, né? Tá vendo, ó? Que o 3 passou para cima e o 2 passou para baixo. E aí é só multiplicar, ó. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 11, 22. Outro exemplo aqui, ó. 5 sextos, né? Dividido por 15 sobre 4. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai deixar o dividendo do jeito que ele está, ó. Esse aqui é a fração que está sendo dividida, né? Ela permanece do jeito que está, só que vai multiplicar pelo inverso do divisor. Inverso do 15 sobre 4. Olha aqui, ó, inverso. Ó, o 4 passou para cima e o 15 passou para baixo. Aí faz a multiplicação, tá? 4 vezes 5, 20. 15 vezes 6, 90. Se a gente simplificar por 10, né? Divide 20 por 10 e divide 90 por 10, vamos ter 2 sobre 9. Tudo bem? Pessoal, pausem o vídeo e façam esses exercícios no caderno e logo em seguida nós vamos corrigir, tá? Bom, pessoal, então vamos à correção dos exercícios que eu passei, né? Meio dividido por 1/4, né? Então a gente vai manter o dividendo do jeito que está, né? E vai multiplicar ele pelo inverso do divisor, né? O inverso de 1/4 é 4, né? E aí vai ficar 1 vezes 4, 4 sobre 2, né? Que 2 vezes 1 é 2. 4 sobre 2, se a gente simplificar, vai ficar 2, né? O próximo, 3 sextos dividido por 4 quintos. Então, o dividendo a gente mantém do jeito que está, né? O número que vai ser dividido permanece do jeito que está. E aí a gente vai multiplicar ele pelo inverso do divisor. Então, multiplica ele por 5 quartos, né? Que é o inverso do divisor. E aí a gente tem que 3 vezes 5 é 15. E 6 vezes 4, 24. Tá? O próximo, 4 dividido por meio. É um número natural dividido por uma fração, né? Então, o número natural permanece do jeito que está. E aí a gente multiplica ele pelo inverso da fração. 4 dividido por 4 vezes, né? Aliás, 4 vezes 2 é igual a 8. Tudo bem? O inverso aqui da fração meio, né? É 2 sobre 1, né? E aí o último é 1/3 dividido por 1/7, né? Então, o dividendo, o número que está sendo dividido, permanece do jeito que está. E a gente multiplica ele pelo inverso do divisor. O inverso de 1/7 é 7, né? Ou 7 sobre 1. 7 ou 7 sobre 1 é a mesma coisa, né? Aí aqui a gente multiplica 1 vezes 7 dá 7. 3 vezes 1 dá 3. Ok? Pessoal, agora vocês podem fazer de lição de casa a página 142 e a página 143. Façam os exercícios e enviem para o e-mail do professor, tá? Eu tenho notado que poucos estão enviando. Não se esqueçam que vale nota de lição de casa, tá? Eu vou dar uma dica para fazer o exercício 1 da página 142. Exercício 1 da página 142. Esse exercício é muito parecido com aquele de multiplicação que a gente já fez, né? A gente vai dividir todos os números dessa coluna por todos os números dessa linha aqui, né? Então, 6 a gente vai dividir por 1/3 e vai colocar aqui. O 6 a gente vai dividir por 3, vai colocar aqui. 6 vai dividir por 7 quintos, vai colocar aqui. 3 oitavos vai dividir por 1/3, vai colocar aqui. 3 oitavos dividido por 3 vai colocar o resultado aqui, já está com o resultado, né? 3 oitavos dividido por 7 quintos, coloca o resultado aqui. 4 nonos divide por 1/3, coloca o resultado aqui. 4 nonos divide por 3, coloca o resultado aqui. 4 nonos dividido por 7 quintos, põe o resultado aqui. Então, como é que ele fez, né? Ó, ele dividiu 3 oitavos por 3. 3 oitavos dividido por 3.
como a gente viu na aula anterior, né? A gente mantém a fração do jeito que está e multiplica pelo inverso do número natural, né? Então é 3/8 vezes 1/3. E aí a gente tem aqui, a gente pode simplificar, né? Esse com esse aqui, ó. Esse 3 com esse 3 vai dar 1/8, né? Ou, se você não quiser simplificar, você faz a multiplicação, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. 8 vezes 3, 24. Só que aí agora você simplifica por 3, né? Por 3, divide por 3 o numerador e o denominador. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. Por isso que deu 1/8 aqui, tá?